Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, que caem hoje forte na Bolsa de Valores, principalmente por conta de possíveis sanções que os Estados Unidos podem colocar contra o Banco do Brasil. E perceba que o governo Trump prepara novas medidas aí para o Banco do Brasil e as importações da Rússia, tá? Essa notícia veio aqui no canal CMN e, consequentemente, o mercado não gostou nada desta notícia e o Banco do Brasil está caindo quase 4% na Bolsa de Valores. Vamos tratar aqui neste vídeo o que pode acontecer com o Banco do Brasil após essa notícia, se agora com esta queda é uma oportunidade, é uma cilada. Vamos tratar sobre tudo isso aqui neste vídeo. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar um estudo aqui muito interessante para vocês conseguirem também aproveitar esses momentos de queda e estresse na Bolsa de Valores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre o Banco do Brasil. A queda realmente tem sido aí bem agressiva no Banco do Brasil. E o mais interessante, pegando de um mês para cá, perceba que a volatilidade nas ações tem sido muito elevada, pessoal, né? Em apenas um mês, o Banco do Brasil subiu 15%, depois caiu de novo, aí subiu aqui de novo e agora também caiu novamente, tá? E grande parte dessas oscilações não decorrem somente por conta do resultado, porque de fato, tá? O resultado do Banco do Brasil nesse primeiro semestre de 2025 tem sido muito fraco, relativo à alta da inadimplência no agronegócio e também por questões ali, né, de que o banco está sofrendo com a Lei Magnitsky, tá? A Lei Magnitsky, pessoal, antes da gente tratar aqui deste tema com bastante profundidade, é uma lei criada lá nos Estados Unidos, tá? E essa lei, ela prevê principalmente ali relações comerciais com os grandes bancos e outras instituições. E tecnicamente, quem não se encaixa nessa lei Magnitsky, tá? Pode sofrer sanções, como por exemplo, o que por parte dos Estados Unidos, né? Basicamente ali, ser excluído do sistema SWIFT e outros pontos, tá? Então, os Estados Unidos, por ser o principal benchmark no mundo todo, tecnicamente, né, quem não segue essas sanções, há uma punição por mais ou menos por bases reputacionais, tá? É o que a gente pensa aqui nesse sentido. E também multas bilionárias que podem acontecer, como já aconteceu em outros bancos. Mas essa queda acentuada aqui no Banco do Brasil, desde ali no início do ano, não acontece por conta de Magnitsky, tá? Acontece principalmente por piora nos lucros. Então, consequentemente, essa piora aí nos resultados fez com que o Banco do Brasil, consequentemente, tivesse essa queda abrupta no lucro. Porém, tá? As quedas que têm acontecido nesses dias é de fato relacionado à Lei Magnitsky, tá? De que, na verdade, há especulações de que o governo Trump prepara novas medidas contra o Brasil. Isso aqui não é uma especulação, o próprio Trump falou isso, tá? E os alvos agora são o Banco do Brasil e as importações da Rússia, tá? O que acontece é que os Estados Unidos preparam medidas contra o Banco do Brasil e contra a Rússia, além de contestação dos argumentos do governo e das empresas brasileiras com relação à tarifa de 50%, tá? E perceba também que tá tendo muita volatilidade na bolsa por conta ali da questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que tem feito aí com que a bolsa também tivesse uma oscilação muito grande, tá? E perceba que a sanção mais iminente parece ser contra o Banco do Brasil. Por quê? Por que esta sanção? Principalmente por conta que após aqueles pontos do Flávio Dino, né, em relação ali ao STF, Alexandre de Moraes, o que acontece é que tecnicamente, o Banco do Brasil não bloqueou os cartões do STF, no caso ali do Alexandre de Moraes, né? Então ele não bloqueou, consequentemente, tá? Isso foi visto pelos Estados Unidos como algo muito ruim, né? E aí, por consequência, essas sanções podem serem feitas. Mas o que acontece é que no dia seguinte, o Banco do Brasil
emitiu um comunicado afirmando que atua em plena conformidade com a legislação brasileira e as normas dos mais de 20 países onde está presente, aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. Então, o Banco do Brasil citou que está preparado para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais, tá? Então percebe que aparentemente o Banco do Brasil não está tão preocupado contra este quesito, tá? Porque, pessoal, de fato, a notícia, de fato, tende a gerar muito medo nos investidores de Banco do Brasil a pensar o seguinte, né? Não somente de ter uma queda nas ações, mas também de ter uma multa bilionária. Porém, pessoal, a gente precisa ter um bom senso nesse sentido, né? Porque assim, essas multas bilionárias que aconteceram com o Trump, né, com outros bancos, pode não acontecer no Banco do Brasil. Até porque a probabilidade do banco levar uma multa elevadíssima, que chega a bilhões de dólares, isso aqui eu acho já exagero do mercado. Pode acontecer sim uma multa? Pode, mas pode ser na casa de milhões. E todo mundo sabe que o lucro do Banco do Brasil por trimestre fica na casa dos bilhões, tá? Então, para o banco não seria um problema irreversível, seria suportável, por exemplo, né? E aí, com certeza as ações cairiam. Mas o que acontece é o seguinte, o mercado tende a exagerar, pessoal. Não se deixem levar pelo mercado. Lembre-se disso, tá? O mercado gosta de pânico. Então, todo mundo que vê uma notícia dessa já vai correndo para vender as ações e nem espera de fato o fato se concretizar, ver se realmente isso vai acontecer. E de fato, a probabilidade do Banco do Brasil levar uma multa bilionária que chega a bilhões de dólares, isso aqui é baixo, pelo menos ali 9, 10 bilhões de dólares. Isso aqui acaba sendo ali totalmente abuso de poder. Eu não acho que isso vá acontecer. Mas o que pode ocorrer é uma pequena multa, sim, na casa ali de alguns milhões, tá? Vamos observar se isso vai acontecer. Lembrando que também da minha parte é uma pura especulação. Não somos donos da verdade e também ali, mas eu acredito que este ponto de multas extremamente bilionárias que prejudiquem a saúde financeira do Banco do Brasil, isso aqui é algo que não devemos nos preocupar, tá? Mas a questão é a volatilidade. Por ser um banco estatal, ele tende a cair bem mais do que os seus concorrentes, né? E aí as ações estão caindo fortemente hoje, antes mesmo do anúncio aí do presidente norte-americano. E será que agora com essa queda nas ações o Banco do Brasil veio a ficar barato? Porque a gente sabe que isso aqui é passageiro. E um ponto interessante, pessoal, que eu chamo bastante a atenção aqui, é que o mais interessante disso tudo que aconteceu a mesma coisa com o setor de energia lá no ano de 2015. Quem não se lembra, tá? Em que a presidente Dilma Rousseff assinou-lhe uma medida provisória que prejudicou várias empresas do setor de energia. E o mercado tinha essas mesmas falas de hoje com os bancos, tá? Principalmente com as estatais, por exemplo, a Eletrobras, que sofreu uma queda violenta na bolsa de valores. A Eletrobras chegou a cair mais de 90% em pouquíssimo tempo, pessoal. E o que acontece? Por quê? Porque ela é estatal, era mais vinculada com o governo nesse quesito, né? E aí, a medida provisória que a Dilma fez com que todas as concessões dessas empresas fossem prejudicadas, tarifas, né, que elas acabam lucrando aí com seus clientes. E em seguida toda essa tempestade passou e tem até brincadeira, né, com o mega investidor aí Barsi que falava o seguinte, queria eu ter, tecnicamente queria eu, né, ter dado um beijo na boca da Dilma por ter proporcionado essa oportunidade com as ações da Eletrobras. Só que um ponto que eu chamo a atenção, é muito fácil você olhar hoje para o passado e ver que essas empresas voltaram a subir, voltaram a produzir bons resultados e falar o seguinte, né, eu deveria ter comprado, mas lá na época, quando este temor estava acontecendo, ninguém queria comprar. Todo mundo falava mal, falava que seria o fim dessas empresas, setor de energia já era. Então, pessoal, vamos ter bom senso, vamos ser racionais, tá? A mesma coisa está acontecendo com os bancos hoje. Quando a gente olha hoje 2025, parece muito tenebroso você comprar ações de bancos. Você é meio visto como maluco, né? Vou comprar ações do Banco do Brasil com risco de ter Magnitsky, com risco aí de nunca mais se recuperar, risco de ser impedido de lucrar. Aí lá na frente, quando tudo se normalizar, porque isso aqui tende a ser passageiro, quando tudo se normalizar, as ações voltarem a subir e os resultados dos bancos voltarem a crescer fortemente, aí eu quero bem ver qual que vai ser o argumento lá na frente. Isso aqui é apenas um ponto de atenção que eu chamo. Aí vão ser aquelas pessoas falando, deveria ter comprado. Nossa, vou dar um beijo aí na boca do Trump por ter colocado essa tarifa. Mas na prática ninguém consegue comprar nesses momentos. Por quê? Porque infelizmente a nossa mente tem um viés cognitivo de medo. A gente tem medo de apertar o botão. E é muito mais fácil você se proteger pensando, é mais fácil vender. Porque se começar a perder e nunca mais voltar, o cérebro tenta te proteger das melhores formas possíveis, tá?
E o que acontece é isso, você não toma decisões inteligentes quando você está sob efeito de emoção. Isso aqui é uma verdade, tecnicamente, pessoal, irreversível. Porém, vamos nos ater aos fatos. Com essa questão de Magnitsky, Banco do Brasil piorando o lucro por conta de alta inadimplência, aparentemente o banco veio apresentar um ponto de uma belíssima oportunidade de entrada. Lembrando que nada se trata de recomendação, tá? Hoje, olhando, o Banco do Brasil está com PVP, preço sobre valor patrimonial de 0,64, é as mínimas dos últimos anos. Perceba que a média do banco é ser cotado em uma vez, tá? Quando a gente pega aqui, ó, uma vez valor patrimonial e divide por 0,64, o banco tem um potencial de alta de mais ou menos ali 56% para ser cotado pelo seu múltiplo de negociação médio histórico. E detalhe que em momentos de euforia o PVP do banco chegou até múltiplos maiores do que este, então a alta poderia ser ainda superior, tá? Agora, considerando a relação PL, hoje o banco está valendo na bolsa 112 bilhões. Se eu dividir por um lucro de 23 bilhões, temos um PL de 4,86. Perceba que hoje as ações do Banco do Brasil a R$20 parecem ser uma boa oportunidade. Principalmente para quem está olhando para dividendos, tá? No futuro, porque esse ano tende a ser um pouquinho mais contido, porque ele vai pagar apenas 30% de payout, mas também valorização. Quando o banco se recuperar, esse PL pode voltar a começar a subir. E se eu usar o inverso do preço-lucro e considerar um payout de 30% temporariamente, o banco pode pagar ali, consequentemente, um dividendo de 6,1%. Porém, quando o payout voltar à sua normalidade, o dividendo tende a voltar sim na casa de 8 a 9% ao ano, tá? Preço justo do Graham. A gente percebe que hoje o Banco do Brasil também está muito barato, considerando a lógica do preço justo. Temos um preço justo de R$51, o que dividido pela cotação atual nos dá um potencial de alta de 157%. Perceba que temos muita margem de segurança para Banco do Brasil, um bom potencial de valorização. E no PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com o PL dela, temos um PEG Ratio de 0,44, denotando que está abaixo de 1, Banco do Brasil está com mais de 50% de desconto. E supondo que ele permaneça em 30% de payout e manter um ROI médio no longo prazo na faixa de 15% ao ano, o banco pode crescer 10,5% ao ano na perpetuidade. E com um dividend yield médio de 8,5% ao ano lá no longuíssimo prazo, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano. Então, pessoal, esqueça a notícia, senão você vai, de fato, enlouquecer. Você tem que encarar essas notícias, esse aqui é o meu ensinamento para vocês, tá? Não estou recomendando que vocês comprem Banco do Brasil, nada é recomendação, cada um, e cada um tem o seu ponto de vista. Pode você não querer comprar e tá tudo bem, mas eu penso da seguinte forma, tá? Eu acho que o momento atual é sim uma oportunidade para quem está olhando para longo prazo, porque o mercado tende a precificar as ações muito rapidamente, né? E aí, com esses boatos acabando, o banco voltando a ter uma lucratividade, você tem que mirar no resultado da empresa. O banco ele está sofrendo com agro, sofrendo aí com questões de inadimplência, mas quando voltar a lucrar de uma maneira expressiva, consequentemente você pode ter aproveitado e comprado em bons preços e lá na frente você vai falar. A gente vai ver aqueles argumentos, nossa, Banco do Brasil disparou, triplicou de valor, tá pagando bons dividendos, eu deveria ter aproveitado. E vai surgir a turma dos arrependidos, porque a bolsa, pessoal, nada mais é do que um jogo de emoção. Tecnicamente, existe um estudo até que fala assim no livro A Psicologia Financeira, tá? Você pode ser um gênio, um erudito, ter todo o conhecimento do planeta, mas se você não tiver algo que a gente chama de comportamento, você nunca vai produzir uma riqueza substancial em qualquer mercado que você for, pessoal. O comportamento é que manda. Vocês acham que esses grandes investidores que atingiram fortunas bilionárias, eles ficaram ricos por quê? Porque eles têm comportamento, eles têm paciência de esperar, e eles não acabam não ficando afoitos, irracionais, tanto no momento de otimismo e também no momento de pessimismo. Porque no momento de otimismo você quer comprar para sempre, vou comprar. No momento de pessimismo, você quer pensar assim, eu vou vender porque eu tô com medo de perder mais. Então, pessoal, é você ser contra a manada. Então, por ter esse comportamento, provavelmente você será bem sucedido na Bolsa de Valores, em qualquer investimento aí que você fizer, consequentemente. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos, muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporciona conhecimento a mais? Alguma ferramenta? Bom, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá?
Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E tem mais de 100 ações que você pode estudar. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as pressões da planilha são atualizadas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça, tá? E terceiro e mais importante fator, pessoal, ela tem aí os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço teto projetivo, uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo, onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E para você que está querendo conhecimento mais profundo, venha fazer o meu curso, pessoal, Rumo à Liberdade Financeira. Aqui tá dando um errinho aqui no link, deve estar com alguma instabilidade, mas este curso, pessoal, tende a te ajudar muito. Está aqui, consequentemente, na bio do canal e também estará na descrição deste vídeo. Porém, Pablo, será que você tem alguma outra oportunidade? Bom, torne-se membro do canal, pessoal. Tá tendo vídeo para membro todos os dias com informações de qualidade para vocês. E além disso, tá? Ainda que a parte de membros, se a parte de membros atingir 500 membros ativos, eu vou trazer aqui o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de uma forma totalmente gratuita. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Atualizações sobre o Banco do Brasil. O que eu acho? Nada mudou, tudo segue a mesma coisa. Sigo comprando longo prazo e acho que lá na frente vai ser uma boa escolha. Esses daqui são os meus pontos de vista sobre Banco do Brasil. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil, o que vocês estão fazendo agora com esses burburinhos que tem acontecido, tá bom? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!